Graça e paz para vocês que estão aqui, para aqueles que acompanham a gente pela internet. Saiba que o culto fica gravado e é interessante esse lado do poder da palavra de Deus, que ultrapassa os limites aí de tempo, de espaço. Tem mensagem que a gente escuta na internet e aí você vai ver, ela tem 10 anos, 20 anos de tempo já, que já foi postado, que já foi ministrado. E é interessante perceber como ela continua viva, eficaz, como a Bíblia diz, né? Como ela continua falando até os dias de hoje, como ela ainda transforma, como ela ainda é poderosa. A palavra de Deus é poderosa. Eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta em Romanos 12. Deixa aí Romanos 12. Deixa eu conversar um pouquinho com vocês. Alguém ainda quer o cronograma? Levanta a mão que eles vão ir até você. Estão entregando para quem não pegou. Deixa aberta em Romanos no capítulo 12. Deixa eu lembrar vocês, e eu penso que nunca é demais a gente lembrar de algumas coisas, da importância da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela não merece apenas ser aprendida, estudada, admirada. Tudo bem, esse pode ser o início, pode ser o começo. Mas a palavra, ela só funciona se for aplicada na nossa vida, se for praticada. Eu acho que alguns de vocês vão se lembrar, algum tempo atrás, eu acho até que tem mais de ano já, eu trouxe aqui uma frase do primeiro milagre que Jesus realizou. Vocês lembram qual foi o primeiro milagre que Jesus fez? Transformou a água em vinho. Então foi um milagre de mudança. E pensa numa coisa que todo mundo deseja na vida: mudança para melhor. Mas as mudanças e transformações que nós queremos, elas vão exigir de nós um comportamento diferente. É por isso que quando acaba o vinho, a mãe de Jesus diz ao próprio Cristo: filho, não tem mais vinho. E aí Jesus diz: que tenho eu contigo? Não é chegada ainda a minha hora. Então Maria, uma mulher extremamente sábia, cheia do Espírito Santo, ela tendo entendido o recado, ela vira para os servos, e essa frase ela é fantástica. Ela diz: fazei tudo o que ele vos disser. E eu gostaria de lembrá-los do verbo que ela usa. Ela diz: fazei. Eu estou lembrando, eu já preguei sobre isso, mas eu estou lembrando vocês disso, porque só saber não vai resolver o nosso problema, e não vai gerar na nossa vida a mudança, a transformação tão desejada e perseguida por você. Então eu tenho dentro da igreja, eu conheço muita gente com um saber fantástico. Tem gente, irmãos, que você senta para conversar com ele, é incrível como ele sabe, mas ele peca no fazer. Ele peca porque só saber não resolve. O que traz milagre de mudança e transformação é o que você faz com o que você sabe. Então hoje a gente vai receber mais informação. E a minha oração desde já, irmãos, é que você faça alguma coisa com a informação que você vai receber. Não vai adiantar você só sair da igreja: rapaz, uau, que palavra, olha que mensagem, olha como eu gostei, que lindo esse texto. Tudo isso é bonito, é o início. Mas é o que você vai decidir fazer com o que você vai ouvir hoje, que vai trazer, que vai gerar na sua vida o milagre da mudança da água para o vinho. Você pode dizer amém por isso? É o que a gente faz. Isso foi afirmado pelo próprio Cristo em Mateus 7, quando ele compara a vida cristã a uma casa erguida sobre a rocha e outra erguida sobre a areia. Vocês lembram dessa história? E Jesus vai dizer que aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que construiu sobre rocha. Cai a chuva,
sopra o vento, transborda o rio, mas a casa está firme. Aquele desse outro lado que escuta estas minhas palavras, você percebe que os dois escutam, mas não pratica. Então ele sabe o que deve fazer, mas não faz. Este eu assemelhá-lo-ei ao homem insensato, imprudente, que edificou a casa sobre a areia. Vem a chuva, o vento, o rio transborda e a casa cai. Então é no dia da adversidade, é no dia da tempestade, é no dia em que as batalhas da vida vão chacoalhar o nosso evangelho e vão experimentar onde estamos fundamentados. E aí nós separamos aqueles que só sabem daqueles que decidiram fazer alguma coisa com o que sabem. Quem está comigo ainda, diga amém. Então eu estou preparando você deve estar percebendo, porque eu tenho um recado da parte do Espírito Santo, de Jesus Cristo para nós, e o recado é, para variar, desafiador. Desafiador. E Jesus, o recado ele é simples, mas não é simplista. O recado ele é desafiador. Eu pedi para você deixar sua Bíblia aberta em Romanos 12, e eu quero começar lendo esse texto, é a carta de Paulo aos crentes de Roma. Romanos capítulo 12, eu vou ler os versos 20 e 21. Romanos capítulo 12, versos 20 e 21. Quero lembrar você que o próprio Cristo, a gente até já tratou disso umas semanas atrás, falando sobre um desafio que Jesus solta lá em Mateus, no capítulo 5, no Sermão da Montanha. Ele continua dizendo, Sermão da Montanha, no capítulo 5, capítulo 6, em determinado momento ele vai dizer sim, que nós devemos amar os nossos inimigos, e nós devemos orar por aqueles que nos maltratam, e por aqueles que nos perseguem. E aí ele conclui a fala dele dizendo, para que sejais filho de Deus. Eu não sei quanto a vocês, mas pensa numa fala que incomoda a gente, faz a gente parar para pensar e diz, meu Deus do céu, a gente tem muita facilidade de orar pelas pessoas assim, de longe. É bom quando a gente levanta um clamor esses dias, por exemplo, intercedendo pelos nossos irmãos no Rio Grande do Sul, estão passando por um tempo de adversidade muito grande. Agora, quando alguém nos prejudica, alguém puxa o nosso tapete, alguém se levanta contra a gente, e Jesus nos convida a orar por essa pessoa, o desafio fica muito maior, mais intenso. E aí vem o apóstolo Paulo e diz assim, vem comigo, Romanos 12, versos 20 e 21. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, deixa morrer de fome. Mas não dá vontade? Ah, você é esquisito então, porque eu já tentei. Não, tudo bem, deixa para lá. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Vou deixar isso para depois. Verso 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Será que a gente pode ler pelo menos esse último em voz alta? Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Que a minha pergunta, e você não precisa responder, é para a gente pensar, meu Deus, o que é vencer o mal com o bem? Bom, a princípio é você responder ao mal que o outro está fazendo com o bem que você deve fazer de volta. Só que a gente precisa de um entendimento mais claro e alinhado dessa palavra, as escrituras, porque às vezes nós temos dificuldades. Eu não sei quanto a vocês, eu vou falar de mim. Eu leio esse texto, a impressão que eu tinha dos primeiros contatos com esse texto, a impressão é que se eu fizesse o bem para aquele que está fazendo o mal para mim, o que aconteceria? Eu
transformaria essa pessoa má em uma pessoa boa. E isso não é verdade. Ou pelo menos nem sempre isso vai acontecer. E eu não quero nem desanimar você, na maioria das vezes isso não vai acontecer. O que o texto e a proposta da Bíblia para nós é: você não pode permitir que a maldade dos outros mude você. E isso é muito comum, porque você conversa com pessoas que dizem: o quê? Eu só faço bem para os outros, só tomo na cara, não quero mais saber de fazer o bem para os outros. O que aconteceu? O mal te venceu. Você foi vencido pelo mal e deixou de ser uma pessoa boa, porque as pessoas más transformaram você em uma pessoa má também. Você entendeu o que eu estou falando? A proposta é essa. Então esse texto tem muito mais a ver com a gente do que com o outro. E isso fica mais fácil ilustrar quando você pensa, por exemplo, em 1 Samuel 1. Você não precisa abrir, alguns vão lembrar da história de uma mulher, de uma mãe chamada Ana. Ana, para quem não sabe, foi a mãe de Samuel. Só que Ana era estéril. Samuel foi um milagre de oração, pedido a Deus. Mas é uma história interessante o capítulo 1, porque tinha o marido de Ana, era o Eucana. E ele tinha uma outra mulher. Vocês já viram isso na Bíblia? Tinha uma outra, chamada Penina. Vocês lembram disso? Então tinha Penina e tinha Ana. E o texto diz em 1 Samuel capítulo 1, que a Penina tinha filhos, vários filhos. E a Ana não tinha nenhum. Então a Ana ficava triste. E a Penina era usada. E não era pelo Espírito Santo não. Era pelo cão mesmo. E a Penina era aquela que irritava a Ana, dizendo: eu tenho um filho, você não tem, né? Cadê o teu Deus? Você já encontrou gente assim? Você não é crente? Você não vai na igreja? Por que seu milagre não nasce? E eles iam uma vez por ano na igreja. Vê se a moda pega, dá problema. Uma vez eles subiam à casa do Senhor para adorar o Senhor em Siló. E o texto diz que era incrível, era eles irem adorar a Deus. Penina começava a irritar a Ana, irritar a Ana. E a Ana, o texto diz que Ana chorava e não comia. Então a pergunta é: ela conseguia irritar a Ana? Sim. Sim. E a Ana até ia adorar a Deus, mas a pergunta é: como que a Ana ia? Ela ia quebrada, ofendida, chateada, amargurada, por causa da Penina. Aí alguém diz assim para mim: pastor, então tá certo, vamos fazer uma campanha pela Penina, uma campanha de oração para que as Peninas sejam transformadas, e nós vamos orar para que a Penina mude. Tudo bem, partindo desse ponto de vista, imagina a cena, nós oramos e pedimos a Deus conversão para a Penina, e a Penina é transformada, aleluia! Sabe o que vai acontecer? Vai aparecer a Penina volume 2, a revanche. Penina contra-ataca, porque o que eu quero dizer para você é que não falta Penina no mundo, para o inimigo usar. E a pergunta aqui não é se Penina aí fora tem sido usada pelo inimigo para te irritar. A pergunta que interessa é: por que está conseguindo? Essa é a pergunta. Por que isso mexe com você? Por que isso tem mudado você? Por que o comportamento daquela pessoa tem te atingido de tal forma que você tem se tornado uma pessoa amarga? Sua alegria está vazando pelos dedos, saindo pelos poros, e você tem se tornado uma pessoa infeliz. Tem deixado de ser aquela pessoa alegre, porque Penina,
porque fulano, fulana. Então a proposta do texto, o Espírito Santo usa Paulo quando ele diz: não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não deixe nenhuma maldade, nenhuma artimanha do inimigo vencer você, transformar você em uma pessoa pior. Não deixe o inimigo ter vantagem na sua vida. Continue sendo bom. Você pode dizer amém? Amém. Continue fazendo bem. Continue estendendo a mão para os outros. Ora, vai ter penina que não vai mudar, vai ter situação que você vai perceber que, puxa vida, pastor, estendi a mão, não resolveu para ele, o problema é dele, o problema não está em mim. Eu continuo sendo um cristão bom, eu continuo sendo aquele que observa a palavra, eu continuo tratando o próximo com amor e respeito, eu continuo estendendo as mãos e ajudando as pessoas, porque minha recompensa não vem da penina, a minha recompensa vem do meu Cristo, que é o meu exemplo maior. Você pode dizer amém? Aí nós voltamos no versículo anterior, e o versículo anterior merece hoje a mensagem de destaque, porque olha o que ele diz: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. É um pedido desafiador. Teu inimigo está com fome, dá comida para ele. Está com sede, leva um copo d'água para ele, sem veneno, é água mesmo. Porque fazendo isso, você vai amontoar brasa de fogo na cabeça dele. Então o tema de hoje, queria que você anotasse isso, guardasse isso, que eu quero contar uma história para vocês, nós vamos orar. Brasas nele. Nele quem? Nesse que veio a foto na sua cabeça aí. Como é que eu jogo brasa na cabeça de alguém? Ah, pastor, muito fácil. Eu pego um carvão. Não, querido, não faça isso, pelo amor de Deus. A ideia de brasas nele é você ter um comportamento que o outro estranhe a ponto daquilo, olha para mim, daquilo fica assim. Cara, mas eu fiz um negócio para ele, porque quem tá assim, quem é mal, tá preparado para briga, quer confusão. Aí ele encontra um crente, eu estou falando de crente tutano, crente raiz. E aí quando ele provoca, ele age com maldade, este devolve a maldade com bem. Aí ele trava. Vocês estão comigo? Ele trava, ele diz: não estou entendendo, a conta não está fechando, ninguém faz assim. Ninguém se comporta assim. Ninguém me trata assim. Normalmente quando eu faço isso com as pessoas, vem pro mesmo, tome lá da cá, o olho por olho. Mas eu não estou entendendo, por que ele está. E a pessoa vai dormir, ela acorda, o dia passa, e ele olha para você, muito bom dia. Estão comigo? Abra sua Bíblia em 2 Samuel 16, deixa eu te contar uma história bíblica. 2 Samuel 16, a partir do verso 5. 2 Samuel 16, a partir do verso 5. Diz assim: chegando o rei Davi a Baurim, depois eu explico o momento do texto. Eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei. Nós vamos precisar gravar esse personagem. Como é o nome dele? Simei. O Davi a gente já conhece, ele já é mais conhecido. Ele era rei, mas o momento aqui, deixa eu já contar para você. O momento é difícil para o Davi.
Porque o Davi está enfrentando um golpe de estado, um levante do próprio filho Absalão. Então Absalão se levanta contra Davi, tem todo um histórico aí, e Absalão toma o reino, o trono do próprio pai Davi. E o Davi, ele evita o confronto com Absalão, porque é filho. Então Davi prefere abandonar Jerusalém e o trono, e o Davi está nesse momento, estão enxergando? Davi está saindo, deixando Jerusalém e o trono, abdicando, abrindo mão. E o seu filho Absalão toma momentaneamente o reinado do próprio pai Davi. E é dentro dessa ideia, desse contexto em que Davi está caminhando, e com Davi aqueles que eram fiéis a Davi, os seus homens, o seu exército, ou pelo menos parte dele. E aí sim a gente pode ler: chegando Davi a Baurim, saiu dali um homem da linhagem da casa de Saul. O nome dele era Simei, filho de Gerá ou Gera. E esse tal de Simei, irmãos, saindo, ia amaldiçoando. Amaldiçoando quem? Davi. Presta atenção, ajuda o pastor. Vocês estão vendo a cena aqui? Davi está caminhando, Davi não está sozinho. Os homens de Davi, os valentes de Davi estão com ele. Eles estão andando, caminhando, saindo da cidade. E esse tal de Simei, sozinho, olha o doido. Eu não sei se você está percebendo o tamanho do perigo. Ele vem gritando, jogando praga, amaldiçoando Davi. E se tivesse só Davi sozinho, já era perigoso. Mas Davi está com os homens dele, irmão. E o Simei amaldiçoando, e não é só isso não, continua o texto. E apedrejava com pedras a Davi, e a todos os servos do rei Davi, ainda que, olha o tamanho do perigo, ainda que todo o povo, todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. Davi estava com os seus valentes. Você já leu sobre os valentes de Davi? A turma fora da curva, irmão. Não dá para mexer com essa galera não. O próprio Davi é matador de gigante, de urso, de leão. Aí vem um Simei com espinho de penina, pegam as pedras. O Davi já está ruim, está mal. O próprio filho contra ele, é uma facada na alma. Então Davi está triste, é um dia difícil, e Davi está indo embora com os seus homens para evitar um confronto, e o Simei, seu isso, seu aquilo outro, praguejando e amaldiçoando, e pedrada em Davi, porque a vida é assim, irmãos. Existem momentos em que nós mais precisamos de uma palavra, de uma ajuda, de uma mão estendida, e às vezes o que a gente escuta, pedrada, praga. Gente que deveria usar a boca para ser um instrumento de bênção dentro da igreja, irmãos. Gente que se diz um líder religioso. Aí na hora que você está numa fase difícil, um momento muito complicado, uma batalha, família, casa, filho, praga, maldição. É que você não está vendo, irmão. É que você está debaixo de maldição, é que você não sei o que da tal da cobertura que foi, que subiu, que desceu, e o Satanás. Meu Deus, não precisa nem de diabo. Tem uma turma que até o diabo diz assim: não, eu estou até de folga, ele está trabalhando. Ele está trabalhando, Simei está trabalhando no meu lugar. Deixa que Penina vai fazer as minhas horas hoje. E a minha pergunta é: e agora? E o nosso comportamento quando apedrejados, praguejados, amaldiçoados? Sem merecer injustamente. Eu primeiro olho para o Simei. Eu queria destacar aqui um comportamento das pessoas ofendidas. Eu queria que você gravasse isso, porque eu entendo, é importante. Você pode não precisar hoje, mas tão certo como vive o Senhor, Provérbios diz que é mais difícil você ganhar uma cidade murada do que um irmão ofendido.
Quando alguém entope com você, você entende o entope com você? Tá bom. Quando alguém fica ofendido com você, chateado com você, nervoso com você, e essa ofensa, ela é maligna, essa pessoa é tomada por uma coragem, irmãos, que normalmente ela não teria. Ela vira uma coisa, irmãos, você diz, fulano disse isso, fulana falou isso, fulano fez isso. É uma coragem do cão, irmãos. É uma coragem do inferno. E eu sei isso, eu vou contar rapidinho uma experiência para minha vergonha, mas fica só entre nós aqui e a internet. Eu morava em Mogi das Cruzes. E eu tinha que ir em São Paulo fazer um programa de rádio. Um dia eu saio do programa de rádio, pego a Marginal, já deve ter ouvido falar da famosa Marginal Tietê. Trânsito final do dia, meu Deus, trânsito horrível. E eu precisando chegar na igreja, pastor, mas já mudei, tá, irmãos? Não fica me olhando assim, eu já mudei. De repente eu estou no trânsito. E uma das poucas coisas que mexe comigo, irmãos, gente, devagar. Devagar. E eu tomei uma fechada de uma caminhonete preta, fechou. E um trem tomou conta de mim. Eu acho que eu manifestei. Porque eu persegui a caminhonete. É vergonhoso. E o sinal fechou lá na frente, a caminhonete parou no sinal e eu parei do lado da caminhonete. Um franguinho, todo valente. E eu abri o vidro do meu carro. E o vidro abaixou. Vocês estão enxergando a cena? A caminhonete preta do meu lado. Eu podia tomar um tiro, irmão. E na hora que eu baixei o meu vidro, ele baixou o dele também, do lado do... Eu falei, ixi. Começou a bater um arrependimento. Eu pus a cabeça para fora. Já foi? Ele pôs a dele assim. Ele teve que ir mais, porque ele teve que sair do motorista e estava fechado o semáforo. E assim, na hora que ele pôs a dele, eu pus a minha. Ele falou assim: desculpa lá atrás, hein? E eu, tá bom. Beleza. E eu fechei o vidro e falei assim: Jesus, que vergonha. Que vergonha, cara. O que eu estou dizendo para você é que ofendidos nós mudamos. Ofendidos nós somos capazes de coisas que normalmente a gente não falaria, a gente não faria. O espírito de Simei toma conta da gente. Penina encarna, uma coisa de doido. É Satanás. E aí Simei começa a apedrejar Davi. E então vem a proposta, versículo 7. Amaldiçoando Simei, assim dizia: sai, homem de sangue, homem de Belial. Homem de Belial hoje traduzido é filho do cão, filho do diabo. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, porque ele era da linhagem de Saul, Simei, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor, porque assim, o ofendido faz uma salada, eu ponho Deus na vingança dele, sabe, meio sabor de mel, essas coisas. O Senhor, o reino, já colocou o reino na mão de Absalão, teu filho, e eis que é agora a tua desgraça, porque você é um homem de sangue. Simei está praguejando. Deus agora, Deus está pesando a mão em você. Esse levante do seu filho contra você, isso é Deus, isso é justiça, e o veneno escorrendo. E tem gente que acha que isso é evangelho.
Acho que Deus tem a ver com as birras e as vinganças pessoais que Ele propõe fazer. E obviamente, nós acabamos de ler que nós devemos vencer o mal com o bem. A proposta hoje é essa. E então no versículo de número 9, irmãos, que proposta tentadora. No 9 a Bíblia diz: então disse Abissai, filho de Zeruia, ao rei. Para um pouquinho, vocês lembram do Abissai? Vou refrescar a memória de vocês. Nós um dia ministramos aqui sobre a importância de ter um companheiro de oração, um ajudador, gente do nosso lado para estender a mão. E aí eu trouxe a vocês um momento em que Davi enfrenta uma batalha, ele se cansa. E aí o Davi cansado, tinha um gigante que percebeu o momento do cansaço de Davi, chamado Isbi-Benob, olha o nome do gigante, Isbi-Benob, e tentou ferir Davi, mas na hora que ele foi ferir Davi, porque o Davi não estava bem, Davi estava cansado, Abissai pulou na frente, matou o gigante e socorreu Davi. A turma que está com Davi não é mole não, meu irmão. A turma de Davi aqui é fora da curva. Aí o Abissai, é desse Abissai que eu estou falando. O Abissai vira para o Davi, porque está todo mundo ouvindo, o cara praguejando e jogando pedra. Aí o Abissai disse assim: rei, por que amaldiçoaria esse cão morto? Já chama o Simei de cão morto. E que esse cachorro morto pensa que é? Por que ele vai amaldiçoar o meu rei, o meu senhor? Já mexeu com ele, mexeu com o meu rei, mexeu comigo. Aí ele diz: rei, me deixa passar, só faz ok, e eu vou tirar a cabeça dele agora. Você deixaria, né? Vocês estão me olhando assim, pastor? Já que você quer... quem sou eu, né, pastor, para impedir, né? Deixa Deus te usar, varão. Não, vai passar não. A proposta é tentadora. Eu não preciso nem sujar minha mão, não vai ser nem eu que vou fazer o serviço. Vai lá e faz você justiça, porque às vezes nós confundimos vingança com justiça. E aí então, Deus seja louvado por isso. Deixa eu passar, rei, eu arranco a cabeça dele, ele pensa que ele é quem? Disse, porém, o rei Davi: que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixa ele amaldiçoar, deixa isso para lá. Pois se o Senhor disse, amaldiçoa Davi, vai que Deus falou alguma coisa para ele. Olha onde Davi vai. Por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: eis que meu filho, Davi está triste, claro, que descendeu de mim, procura minha morte, quanto mais ainda esse filho de Benjamim aí, é o meu filho que quer me matar. Deixai-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse: porventura, agora, porventura, o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição desse dia. Deus está olhando para mim, o ponto é esse. Deus está vendo o que eu estou passando, e está vendo o que você está passando também. E Davi tem uma ideia muito clara de que ele não precisa se vingar, porque afinal de contas Deus está do lado dele. E se Deus é por nós? Alguns tentam, claro. Existem situações que às vezes nós enfrentamos porque pessoas se erguem contra nós e parece que o inimigo prevaleceu. Diz, parece que a injustiça prevaleceu. Sim, a Bíblia está cheia de situações como essa. Por exemplo, José do Egito foi injustiçado, vendido pelos próprios irmãos. E se você ler só o início da história, parece que o bem perdeu. Parece que o bem perdeu.
E José vai para a cadeia, José é escravo, José sofre, José é injustiçado. Mas se você ler toda a história, você vai ver que o mal que fizeram com ele não arrancou o bem de dentro dele. Porque agora os seus irmãos estão prostrados. Agora os seus irmãos estão famintos. E ele diz: vem todo mundo para cá. Traz a família toda. Eu vou sustentar vocês. Porque Deus me trouxe aqui adiante de vós para isso. Vocês até intentaram mal contra mim, mas Deus converteu a maldição em bênção, o mal em bem. E o grande desafio é, isso que você está passando, esse é o recado do Espírito Santo para nós hoje, não pode mudar você para pior. Isso que você está passando precisa fortalecer você. Você vai sair do outro lado ainda mais forte. E com um coração ainda melhor do que antes. Ainda melhor do que antes. Jesus Cristo, poxa, nossa maior referência é Jesus de Nazaré. E a gente tem que aprender com ele. Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, no verso de número 2, diz que Jesus está diante de Pilatos. Mateus 15, 2. Pilatos pergunta para Jesus: você é o rei dos judeus? Cantamos aqui, né? Você é o rei dos judeus? Disse Jesus: na verdade eu sou. Foi cantado aqui agora. Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse: tu dizes. Os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Porém ele nada respondia. E à medida em que Jesus se comportava assim, olha para mim, como é que eles ficavam? Pilatos: porque esse cara, não sei o quê. Você fez isso mesmo. Jesus, tranquilo. Mas rapaz, que cara diferente. Que cara esquisito. E o negócio é tão forte, porque Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Agora lê comigo o finalzinho do 5. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Maravilhava? Ninguém se comporta como esse homem. Escute, irmãos, não tem a ver a sua bondade e postura de bem e de fazer o bem, não tem a ver apenas com uma mudança do lado de fora. O principal foco é do lado de dentro. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Deus te fez bom. Não deixe o mal vencer você. Não fique parecido com os que te apedrejam. Não fique parecido com os que cometem injustiça contra você. Não desacredite do ser humano, porque você foi ferido pelo ser humano. Deus te fez para ser sal e luz deste mundo. Vence o mal com o bem. Eu termino lendo de novo Romanos 12, 20. Vamos comigo em voz alta agora. Romanos 12, 20 e 21. Vamos lá. Portanto, vem comigo. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, o que você faz? Dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Diga glória a Deus. Verso 21 para terminar. Não
te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Vence o mal com o bem. Fecha os teus olhos. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela tua voz. Por mais simples, meu Pai, que a tua palavra seja e pareça ser, ela não é simplista. Vencer o mal com o bem é desafiador. O Senhor nos manda amar o inimigo e orar por aqueles que nos maltratam e perseguem. Isso deve mexer com a gente. Isso nos tira, meu Pai, de um lugar onde a maioria está. O lugar onde nós tratamos bem aqueles que nos tratam bem. O lugar, meu Pai, onde a gente é sociável com aquele que também é sociável conosco. Mas o Senhor nos convida a milha extra nessa manhã, a dar um passo além, a mais. E nesse passo a mais, nessa milha extra, o desafio aumenta, a régua é erguida. E a proposta do Senhor, ó Deus, é que o mal não nos vença. E o mal nos vence quando desistimos de fazer o bem. Tua palavra diz: e não vos canseis de fazer o bem, porque ao seu tempo você vai colher, se você não tiver desfalecido. Existe colheita para quem é bom, para quem faz o bem. Mas não deixe esse episódio ruim, não deixe Penina, não deixe Simei mudar o seu coração, azedar a sua alma. Você é bom, você é uma pessoa boa, isso faz parte de você. Essa conversa de nunca mais acredito, nunca mais invisto, nunca mais estendo a mão, nunca mais ajudo, isso não vem de você. Isso é o mal querendo vencer você. Mas hoje a nossa resposta ao mal é com o bem. E assim nós vamos amontoar brasas na consciência daqueles que acreditam que nós somos como todo mundo aí fora é. Mas nós somos o povo de Deus. Nós somos um povo diferente. Nós somos o povo da cruz. Nós somos o povo do Cordeiro de Deus. Jesus, pedimos perdão pelos nossos pecados. Nos perdão pelas vezes, Deus, que nós nos sentimos também ofendidos. E pedimos perdão, meu Pai, pelas vezes em que nós somos muito tentados a resolver o problema do nosso jeito, com Simei, com Penina. Somos tentados a aceitar a oferta de Abissai. Mas o Senhor hoje está dizendo: minha é a vingança, William, minha, e eu a retribuirei. Pedro corta a orelha de um servo quando Jesus é entregue. E o texto diz que Jesus responde a Pedro: guarda a tua espada, Pedro. Porque se eu quisesse, eu oraria ao Pai, e Ele enviaria mais de 12 legiões de anjos. Ó Pedro, eu tenho quem me protege, Pedro. Pedro, eu tenho quem me defende, Pedro. Meu Deus é soberano, Ele está no controle de todas as coisas, e eu descanso e confio nele. Ele é justo. Ele vai agir em meu favor. Nós decidimos nessa manhã descansar nessa verdade. E nos assentamos à mesa com o Senhor, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga amém. Queridos, escute o que diz a palavra do Senhor. Em 1 Coríntios, no capítulo 12,
A palavra de Deus começa falando sobre a diversidade do corpo, que é a igreja de Cristo. Na altura do verso 12, começa a tratar dos dons espirituais. E lá no verso 31, o texto diz assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, mas eu vos mostrarei um caminho mais excelente, caminho melhor que os dons. E aí começa o capítulo 13. Como é que começa o capítulo 13? No verso 1 diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, eu seria como metal que soa, como sino que tine, é só barulho. Sem amor é só barulho. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e não tivesse amor, ou toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. 3, ainda que eu distribuísse a minha fortuna, o meu dízimo, a minha oferta, ou desse tudo o que eu tenho para os pobres, que entregasse o meu corpo como um sacrifício para ser queimado, se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Como é que termina isso? Qual que é o último versículo do capítulo 13? É o 13. Vamos juntos em voz alta? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes 3, mas o maior deles é o amor. Você pode aplaudir o Senhor?